Boa noite aos queridos amigos da Casa Fonte de Esperança. Gratidão, mais uma vez, estarmos aqui juntos para refletirmos o Evangelho. Nós vamos falar muito sobre o coração. Eu diria que de uma forma não muito comum, eu trouxe vários trechos sobre a importância que devemos dar, todos nós, ao nosso coração. Não somente ao coração físico, sem o qual nós não viveríamos, mas ao que representa esse coração, esse motor que mantém na circulação sanguínea a distribuição da oxigenação dos trilhões de células que nós possuímos para nós podermos viver na matéria. Mas antes de nós fazermos uma reflexão sobre a questão do coração, essencialmente importante para a nossa vida física e espiritual, e tem como base as minhas reflexões o 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os que têm puro o coração. E neste mesmo capítulo vai falar da simplicidade, da pureza de coração o tempo todo com o Cristo. Mateus escreveu: Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Eu me lembro muito de Madre Teresa de Calcutá, que, quando foi indagado por um dos jornalistas que a entrevistava, qual era o maior sonho dela após a morte, qual era o maior objetivo dela, em todo o planejamento, em toda a estruturação da execução do trabalho assistencial que ela fez. E ela respondeu exatamente isso: eu gostaria de ver Deus. É claro que é metafórica essa resposta. Ver Deus, Deus está em nós, na sua onipresença. Mas no simbolismo do ver Deus é ter a capacidade de ampliação da própria consciência e sentir o divino que está em cada um de nós. Foi exatamente isso que ela quis dizer. Diferente daquele, por exemplo, um personagem de um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, que era uma pessoa boa, ligada à Igreja Romana, fazia um trabalho assistencial muito semelhante ao que Teresa fazia. E esse personagem de nome Cavalcante, que é o 4º dos personagens, dos 5 personagens analisados em processos desencarnatórios, ele não estava preparado para desencarnar. E ele fez realmente muito trabalho assistencial, muito trabalho material, no campo de distribuição de coisas para os outros. Mas ele não se preparou para desencarnar. Ele não se preparou, aspas, para ver Deus. E quando ele desencarnou e a espiritualidade o socorreu, e durante um tempo ainda em processo de tratamento, numa das chamadas casas transitórias que albergam seres desencarnados, ele fez requisições inusitadas, porque ele não estava nem tendo consciência de sua morte, porque ele não queria morrer, tanto é que ele sofreu uma eutanásia em função da dificuldade de Jerônimo, que é o responsável, o grande diretor da obra, que é o que instrui sobre as desencarnações e promove as desencarnações também. Ele realmente acabou fazendo uma solicitação inusitada. Ele queria, perante Zenóbia, a diretora da casa transitória, ter uma audiência com Deus. E, ao mesmo tempo, fazendo o requerimento para ter uma conversa, um colóquio com o seu chamado santo protetor, um santo de devoção da sua religião. É muito diferente de Teresa de Calcutá com o Cavalcante. O Cavalcante, num processo de perturbação nítida, em um desalinhamento cognitivo muito grande, querendo fazer uma audiência com Deus. Mas, independentemente dessa visão totalmente limitada de um e uma visão mais profunda da outra, Jesus falou exatamente que, com pureza de coração, nós podemos realmente fazer essa viagem da visualização mais ampla do Criador que está em nós. Marcos, capítulo 10, ele diz o seguinte: é muito interessante essa passagem aqui de Marcos, que eu vou fazer aqui uma leitura. Apresentaram a Jesus algumas crianças, para que
o Cristo as tocasse. E como seus discípulos afastassem essas crianças com uma certa aspereza, Jesus desaprovou essa atitude dos seus discípulos. Claro que ele deu uma bronca, ele ralhou lá e disse o seguinte: deixai que venham a minhas criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Aquele que não receber o reino de Deus igual a uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. É uma passagem extremamente importante, considerando a necessidade de nós trabalharmos em nós, na simplicidade, a própria pureza que representa a criança, não o espírito que transitoriamente está no corpo infantil, mas a representação do período infantil. E receber o reino igual a uma criança, evidentemente, é abraçarmos a simplicidade, a humildade, a ingenuidade. E essa passagem, realmente, o Allan Kardec analisa: a pureza do coração é inseparável da simplicidade. A pureza de coração é inseparável da humildade. Por isso, é que o Cristo toma a infância como um símbolo dessa pureza. A infância, não o espírito que está transitoriamente no corpo de criança, mas a pureza desse período de nossas encarnações, que é o período de infância. Claro que o espírito da criança pode trazer imperfeições do passado, porém, do ponto de vista da atual encarnação, mesmo um espírito imperfeito, com várias questões pendentes do passado, de alguma forma ela apresenta, sim, a imagem da inocência. Então, não foi por acaso que Jesus faz essa comparação, considerando a pureza, e eu vou falar de coração. Jesus não disse de modo absoluto, claro, que o reino dos céus é para elas, mas para as que se lhes assemelhem. E é interessante colocar a questão de se assemelhar ou de igualar, são coisas diferentes. A criança, ela já teve, como eu disse, outras experiências no passado, pela lei da reencarnação. Traz, como todos nós, imperfeições desde o berço. Por isso, ela necessita, até em face dessas imperfeições, de um desvelo muito maior da sua mãe, do seu pai, para corrigi-la. E ela está numa fase necessária desse processo de educação, tendo como referência os seus pais. E durante a reencarnação, o espírito ele entra em um processo de perturbação e pouco a pouco ele vai perdendo a consciência de si mesmo, daquilo que ele fez. Aliás, a lei do esquecimento é a lei de misericórdia de Deus. Imagine se nós ficássemos permanentemente lembrando os nossos erros do passado, mas na bondade, na compaixão divina nós esquecemos, porque a lei de causa e efeito ela não é punitiva. Deus não pune, Deus ama. Deus é aquele ser que nos ama profundamente e não utiliza punições para nos corrigir, utiliza o tempo. E o tempo é eterno. É o tempo de Deus, é o tempo que nós temos para a nossa evolução. E como nós vamos perdendo a consciência pelo esquecimento dos erros que nós cometemos no passado, momentaneamente nós ficamos num tipo de dormência consciencial, embora não inconsciente, mas uma dormência, né? E as faculdades estão ali, permanecem latentes, inclusive as nossas tendências boas ou menos boas. Então, na infância, as ideias vão ficando, estão, né, anestesiadas. Aliás, os instintos ficam imóveis e, de alguma forma, Allan Kardec explica que a criança ela acaba sendo, num período, sobretudo num período de 1 até 7 anos de idade, a primeira infância, quando a reencarnação ainda não se deu por completo, a criança ela é mais maleável, mais acessível às educações. Então, na infância, o espírito ele acaba provisoriamente envergando essa túnica da inocência, da pureza. Então, Jesus, absolutamente correto, nesse símbolo da pureza e da simplicidade. Fazendo essa introdução com Allan Kardec, agora sim, nós vamos falar um pouco sobre o coração. Não se fala muito sobre a questão do coração, tanto o coração físico
como o coração símbolo do sentimento de amor. E eu peguei vários trechos de várias fontes para nós analisarmos que muitas vezes nós não damos atenção ao coração como deveríamos dar. E é tão importante porque até para a cultura hindu, a cultura oriental, sobretudo também a cultura do Tibete, se valoriza muito o chamado centro vital, palavra de André Luiz, é o centro de força, ou eles chamam de chakras, da região do coração, que é o chakra cardíaco. Fica exatamente no meio de campo, fica no meio entre a vida material, que são os chakras abaixo dele, e da vida mental, da vida espiritual, que são os chakras acima. Dos 7 mais importantes chakras, ligada exatamente às funções endocrínicas e, portanto, aos processos metabólicos, às funções de produções neuroquímicas do cérebro e das nossas emoções. E, evidentemente, o coração é aquele, digamos, o mediador de tudo, da vida material, da vida espiritual. No Velho Testamento, Samuel, ele escreveu o seguinte: mas o Senhor disse, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. E Samuel diz, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Símbolo da essencialidade, símbolo do espírito que somos e não da matéria que estamos. Entre os mais antigos egípcios, o próprio coração simbolizava a dimensão cultural entre a questão moral e a questão transcendente, a questão espiritual. Aliás, moral e espiritual se completam. Quando se fala moral, fala intelectual, também se fala espiritual. Quando se fala em terapeutas, terapias, psicanálise, etc., muito consagrada no mundo materialista, a psicanálise e o Freud só trabalhou exatamente na dualidade humana, mente e corpo. Quando nós aprendemos uma cultura mais profunda, considerando os sentimentos, tendo como símbolo o coração, já conhecido desses antigos, nós vamos trabalhar uma tríade: mente, corpo e alma. A alma que o materialista não leva em conta, que nenhum psicanalista leva em conta. Mas quem trabalha na tríade da nossa estruturação rumo em nossa jornada ao Criador, necessariamente considera exatamente a alma, a essência. E a base da essência é o coração. O coração é identificado como o órgão único da vida material e também como o centro da vida espiritual. E aí, exatamente do coração, que jorra, vai jorrando aquela fonte cristalina da vida, segundo um texto que foi encontrado, gravado em uma das pirâmides, lá naqueles momentos, foram mais de 170 faraós, com mais de 40 dinastias entre os antigos, lá de 5.000 anos atrás, mas numa das pirâmides desse alto império foi encontrado exatamente um texto dizendo que o coração é dele que jorra a fonte cristalina da vida. Por isso que no ritual de mumificação do Antigo Egito, daqueles chamados mortos, era exatamente o único órgão preservado, depois recolocado no corpo, trabalhado para a mumificação. Veja a importância dos antigos, eu estou falando de coisa de 5.000 anos atrás, como centro da vida moral, das ações humanas, que nascem do coração. É lá também que se depositam os sentimentos, os movimentos, as energias para o bem e para o mal. Tanto que o nosso coração necessita ser, senão seria diferente, se Jesus falou, purificado. Só estou falando que é o símbolo da essencialidade, mas o coração precisa ser purificado através das boas emoções, pautadas no amor, que é a energia mais poderosa para a manutenção do próprio coração, e na própria caridade cristã, como nós lemos lá no livro de Salmos, capítulo 51, versos 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Ou seja, um coração puro, em que Deus, dando seu toque, nós possamos renovar através da nossa
condição eterna ou estável de espiritual que somos. Os egípcios, voltando a eles, diziam que mente e alma era uma entidade invisível e imortal que seria julgada após a morte do corpo físico pelos atos durante a vida, ou seja, depois da morte haveria um julgamento na visão egípcia durante o que a pessoa fez durante a vida. E o órgão que era avaliado para se o céu, o inferno, aspiado aí na metáfora, o coração era exatamente o órgão que servia de sede para a alma, que era capaz de recordar tudo o que foi feito enquanto vivo, porque na morte o coração seria pesado contra exatamente uma pluma muito leve. E conforme o seu peso, a pessoa seria julgada culpada ou inocente em função do peso do coração e a pluma. É claro que dentro da mitologia egípcia nós aprendemos também como eles trabalhavam o coração. E durante a cerimônia de pesagem do coração, nesse momento, por essa cultura egípcia antiga, era decidido se o sujeito seria ou mandado para o paraíso ou serviria de alimento para as chamadas figuras mitológicas, parecidas com um crocodilo, alguma coisa semelhante, né, chamado de devoradores. Tudo isso para nós falarmos de coração. Os antigos hebreus, também o coração para eles não era somente um órgão indispensável para a vida do corpo, não. Era também o centro de toda a vida psicológica, voltando à questão, reenfatizando a questão moral da vida íntima, da vida interior, sendo o foco das faculdades espirituais, foco da vida moral. O coração, sem dúvida nenhuma, é a grande sede da sabedoria, porque ninguém alça voo sem saber, mas sem sentir também. O coração, mas como assim? Quem é que pensa? É o cérebro ou o coração? É a alma que pensa. Então, o coração é a sede da memória também, é a sede da vontade, é a sede das disposições da alma, das paixões, dos sentimentos, dos desejos da própria consciência. No sentido mais transcendental, e eu diria até religioso, é pelo coração que o homem vai formando e vai se constituindo o reino de Deus dentro de si, como falava Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Portanto, ligando-se ao Criador com o todo universal, fazendo exatamente morada dos mais nobres sentimentos, no nosso coração. E toda a mensagem do Cristo se resume exatamente no amor, e o coração é o símbolo máximo do cristianismo. Anotem isso. O coração é o símbolo máximo desse movimento cristão. Os nossos corações podem encontrar paz em saber que tudo está sob o controle de Deus. O João Evangelista, no capítulo 3, versos 19 a 20, ele diz o seguinte: nisso conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Está lá em João Evangelista, fazendo a citação, quando nós nos conhecermos verdadeiramente ligados a essa busca do amor, da justiça e da caridade, em que estaremos diante de Deus que está em nós, tranquilizando o nosso coração. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, ainda João Evangelista no capítulo citado. Vejam quantas vezes o coração é citado no Velho, no Novo Testamento, em papiros e outros documentos mais antigos. O próprio Aristóteles, lá nos idos de 300, quase 400 anos antes de Cristo, ele afirmava que o coração era o órgão do pensamento. Voltando à questão, quem é que pensa? Quem pensa é o espírito, mas a gente tem o cérebro como sede do pensamento, mas é o coração, segundo Aristóteles, exatamente o órgão do pensamento, o órgão das percepções, o órgão do sentimento, para Aristóteles. Porque enquanto o cérebro seria importante para a manutenção, a segunda visão aristotélica, né? Para a temperatura fisiológica, para a temperatura corporal, agindo como um agente refrigerador, ainda Aristóteles diz, os nutrientes subiriam pelos vasos sanguíneos e uma parte deles, uma espécie de refúgio,
seria resfriada no cérebro, transformando-se em líquido de uma forma semelhante à que ocorre com a água na natureza quando se forma a chuva. Ao contrário desse pensamento aristotélico, Platão já ia por um caminho diferente, porque ele dizia que a alma se encontra no cérebro. É uma discussão dos dois. Lembrando que Aristóteles ele veio, né, de alguma forma, sendo analisado também por esses grandes pensadores gregos. E dizia o seguinte, o Platão: é pelo cérebro que se experimenta de maneira sensível a ação de pensar, atividade superior por excelência e definidora da essência humana enquanto ser racional. Já Platão, o coração, dizia que a alma sensitiva ou a alma emocional, o princípio dos sentimentos e paixões, como a cólera e a coragem. Tal noção acabou significando um divisor de águas na história das concepções sobre o coração humano. O nosso codificador, ele percebeu a importância de se tratar do tema do coração humano. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 146, ele perguntou aos espíritos se a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. Onde é que está sediada a alma? Ou seja, nós que somos alma, nós que não somos corpo nem perispírito, nós temos um corpo e nós temos um perispírito, mas nós somos essência, nós somos alma. E onde é que nós ficamos? Onde é que a alma fica? A alma fica no cérebro, a alma fica no coração, a alma fica nas regiões dos órgãos mais abaixo do coração, mas ela se situa particularmente na cabeça entre os grandes gênios, dizem os espíritos, e todos aqueles que usam bastante o pensamento. E a alma tem como sede o coração, dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Tanto Platão como Aristóteles tinham razão, ou seja, a alma, como diz o Platão, o Aristóteles também falava a questão do coração, enquanto que o Platão falava a questão do cérebro. Os espíritos vão falar exatamente isso. Na metáfora, a sede da alma é, para os pensadores, a mente, o cérebro. Para os que amam, que sentem, que vivenciam a solidariedade profunda pelo outro, no coração. Isso é simbólico, porque a alma não tem sede. Na realidade, a alma ele não fica preso a um corpo físico, como lhe diz lá, os espíritos explicam para Allan Kardec, como um pássaro preso numa gaiola. Não. Nós que somos alma, nós que somos essência divina, nós que somos espírito, isso é questão de nomes, mas nós somos essência. E como essência, nós utilizamos um corpo, mas sem necessariamente estar preso a cérebro, a coração, a qualquer parte do corpo. Nós irradiamos para o corpo como o Sol irradia para todo o sistema. Nós somos alma, nós somos luz, nós somos centelha divina, nós somos chama divina. Mas o importante nessa metáfora de que aqueles que muitos amam, essas energias da alma que sou, são exatamente mais vinculados ao coração. E aqueles que muito pensam, essas energias são vinculadas mais à questão da vida mental, da vida cerebral. E aí, exatamente, vão, nessas manifestações, particularmente em cada um dos órgãos, os seres humanos vão manifestando a sua intelectualidade, a sua moralidade, contribuindo no limite de seus esforços pelo progresso da humanidade, repartindo os seus talentos no campo intelectual e no campo também do amor, visando o bem-estar do próximo. Considerando essa realidade, a verdade é que a evolução ela só ocorre com a dedicação, com a caridade de todo o nosso coração. E isso é importante dizer porque fazer coisas materiais para os outros, e nós recomendamos que seja feito, porque é importante nós levarmos o pão que está faminto, levar a roupa quem está desnuda, aquela pessoa que não tem condições de comprar uma roupa, recursos financeiros, aqueles que precisam quitar algumas dívidas em relação à vida na farmácia, nas drogarias e outras coisas mais.
é o trabalho assistencial. Mas todo o trabalho assistencial, necessariamente aquele que o faz, se o faz de forma mecânica, ou seja, automática, sem utilizar o sentimento verdadeiramente e sem usar a consciência verdadeiramente, fazer por automatismo, fazer porque os outros fazem, fazer para tentar desanuviar os conflitos que traz na consciência de culpa, aí se joga na fazeção de coisas materiais para sair da culpa, mas não vai sair da culpa. Não é com fazeção de coisa. Fazer conscientemente, coração, cérebro, usar a capacidade intelectual, usar a capacidade dos sentimentos elevados para um assistencialismo verdadeiramente eficaz, a começar por mim, porque ninguém dá o que não tem. Como é que você vai dar paz para alguém em trabalho assistencial se você não encontrou a paz em você? Como é que você vai levar a ternura, a própria caridade para o outro se você não é caridoso com você? Se você é exigente com você a ponto de manter a culpa ainda, e normalmente você mantém um movimento perfeccionista de não se admitir errar e não admitir que os outros errem também. E é um trabalho inócuo, não é um trabalho solidário, porque falta o coração, tanto quanto falta a razão também. Como já falava, e como estão aqui os espíritos falando da necessidade do raciocínio e do sentimento, as asas que nos fazem voar rumo em nossa jornada a nossa excelsitude, a nossa pura e eterna felicidade. Isso é possível, evidentemente. E ainda acrescenta lá, como está escrito as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Na realidade, é um trecho que eu peguei aqui de uma carta escrita pelo grande convertido de Damasco, Paulo. Então ele diz, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos não ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Evidentemente, é uma coisa que transcende. O Paulo era muito filosófico nas suas cartas, era muito profundo em determinadas colocações. O próprio Agostinho também, na sua filosofia, em suas reflexões filosóficas e teológicas da mesma forma, ele dizia que o coração tende a ser compreendido em um sentido metafórico, enquanto a imagem de alma e espírito. E exatamente na própria dimensão, na esfera mais existencial, eu diria até mística do ex-maniqueísta que foi o próprio Santo Agostinho, né, na sua obra, particularmente a mais conhecida, nas suas Confissões, o termo coração aparece com uma insistente frequência. Ele trabalhava muito significando a intimidade mais profunda da pessoa, exatamente a palavra pela qual se define a individualidade do nosso ser essencial. Isso, Agostinho. Tanto que ele diz, como com o nosso coração se pede. Agostinho repete, com o coração se procura. Com o coração se bate e é com o coração que a porta se abre. O coração renovado é um ser reformado, regenerado e transformado. Não nos referimos ao órgão, claro, do corpo humano, mas sim à alma, a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos e da nossa vontade. Nós aprendemos na doutrina espírita que todos os nossos órgãos físicos são retratos dos órgãos de um corpo sutil, que Allan Kardec nominou de perispírito, do qual, na estrutura morfológica, Allan Kardec disse que era uma estrutura semimaterial, de estrutura quintessenciada. Então, o coração, efetivamente, do corpo sutil é o coração que comanda como matriz o coração físico. E quando nós falamos exatamente do coração, nós estamos falando desse coração que transcende a própria morte. Esse coração que, de alguma forma, vai pulsar de acordo com as escolhas que fizemos num período muito curto de berço ao túmulo, enquanto encarnados, com o coração materializado. Um coração sem culpa, um coração sem trauma, um coração sem dor, um coração sem ressentimento, sem mágoa, sem tristeza. Isso é importante, porque dentro dessas virtudes, dentro desses sentimentos elevados, ao desencarnarmos,
o nosso aspiada e o coração explode de alegria, de felicidade. Não a felicidade por estarmos distante dos infelizes das regiões de brumas densas das trevas, não, mas por nós termos conquistado a força e o vigor das energias do amor pelo coração do qual aqueles que estão e mantêm-se nos vales de lágrimas e sofrimento das trevas serão com certeza, alvo desse nosso amor, porque sem o qual nós não temos como realmente crescer muito, porque seria uma evolução egoística de eu pensar só em mim. Mas com o coração pulsando, alimentando, através desse amor pulsante, nesse coração perispiritual, evidentemente, eu estarei sempre com uma predisposição a estender as mãos àqueles que se encontram nesses vales de lágrimas, que não utilizaram muito bem o coração e nem a razão. Lá, os antigos hindus, da mesma forma, os Upanishads, é uma escritura entre eles lá, eles dizem que quando o uso dos sentimentos é purificado, o coração se purifica. É tradicional na cultura dos Upanishads, entre os hindus. Quando o coração é purificado, existe uma constante lembrança do eu mais profundo, do eu essencial, do eu imortal, do eu eterno. Isso quando o coração é purificado. Isso é uma tradição do Upanishads, entre os nossos irmãos da Índia. Quando existe uma constante lembrança desse eu superior, desse eu profundo, desse eu essencial que nós somos, todos esses vínculos são desfeitos, vínculos da vida material passageira, e nós encontramos a liberdade espiritual, alcançamos efetivamente a nossa felicidade. Mas é preciso trabalhar exatamente o amor do coração para que nós valorizemos o que é essência e não fiquemos escravos ao que é transitório, a nome, a corpo, a posição social, a dinheiro, enfim, as coisas que vão passar numa transição entre berço e túmulo. Isso tudo é passageiro. O que vai ficar? Sentimentos, os valores das nossas virtudes, a essencialidade ligada exatamente a esse eu mais profundo, que somos nós, centelha divina, que somos nós, essência divina. E ainda, na questão da cultura hindu, diz que dentro da cidade de Brahma, o que é a cidade de Brahma? É claro, na visão bem dos Vedas, bem dos Brahmanes, né? A cidade dos Brahmanes é o próprio corpo humano. Ele faz algumas divisões entre os membros, cabeça, tronco e os membros. Mas existe nesse corpo brahmânico, como o corpo sendo a cidade de Brahma, exatamente o coração. E dentro do coração existe uma pequena casa, na visão hindu. E essa casa é, segundo essa tradição, como um lótus, a planta de lótus, que tem aquela flor de 1000 pétalas. E dentro dela mora aquilo que deve ser procurado, aquilo que deve ser investigado, daquilo que deve ser percebido, dentro de uma tradição bem... Porque o hinduísmo é milenar, até antecede a própria cultura egípcia. Isso se traz de muitos e de muitos milênios. E Jesus, há 2000 anos, também trouxe para nós a importância, não somente no símbolo da pureza das crianças, considerando o coração como essa vida interior. O Evangelho nosso, o Evangelho do Espiritismo, o Evangelho segundo a nossa doutrina, no 7º capítulo, também no item 7, diz o seguinte: a pureza de coração e a pureza de pensamentos caminham juntas. Só é puro de coração quem é puro de pensamentos. Se o pensamento é torpe, tóxico, o coração não pode ser puro. Significa dizer que a pureza, o reflexo de um sentimento acrisolado, purificado, elevado, teve o seu nascedouro também num pensamento puro. O pensamento vem do mundo mental, das nossas experiências. Por isso que o próprio Cristo diz, na sua mensagem de 2000 anos, bem-aventurados os puros de coração, voltando à questão de você diante do Criador que está em sua consciência. Na investigação das leis que trazemos no código moral da nossa própria consciência, com certeza, nós podemos identificar Deus em nós. Porque Deus é em nós, Ele não está em nós, Ele é em nós. Estar é transitório, é um verbo muito transitório. O ser é essencial, é para sempre. Então, Deus é em nós. Então, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ver Deus é ver o amor que está em si mesmo, o amor que já há em nós.
na onipresença do nosso Criador. Por isso que Moisés, de uma forma bem romântica e bem poética, ele faz uma afirmação em livro de Gênesis de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque trazemos o DNA do nosso Criador como criaturas. Então, a palavra, aspas, puro, na língua grega, tem a mesma raiz da palavra catarse, considerando a tradução do Evangelho de Jesus, puro de coração que verão a Deus, traduzido exatamente do grego, porque o aramaico nunca foi encontrado, os evangelhos, o único livro em aramaico escrito da trajetória de Jesus foi de Mateus, que nunca foi encontrado até hoje. Então, o que se chegou até hoje do que o Cristo fez das narrativas dos evangelistas foram aquelas que estavam em língua grega. E quando se fala de pureza, nessa língua grega, realmente, ela tem a mesma raiz semântica da palavra catarse. Quando entramos num processo de catarse, nós passamos por uma experiência bela e profunda em um processo catársico. E exatamente nesse mecanismo de autoanálise, como se fizéssemos em nós, pela catarse, uma faxina íntima. Ver Deus é fazer isso, é limpar, é remover qualquer impureza, toda sujeira mental impregnada e entranhada em nossa alma. É trabalhar com o coração. Ver Deus é assim. Ver Deus na metáfora é você se identificar com o Criador que é em você. Porque o Criador, ele realmente, embora não seja a lei, ele criou a lei e está na lei. E dentro, mas ele está ou não está? Ele é a própria lei. É a obra mais estupenda do nosso Criador, exatamente a sua lei. Porque se não fossem as leis de Deus, não haveria vida. A vida existe porque existem leis para reger a vida. E para termos um coração puro, um coração purificado pela reforma, que regenera o nosso modo de vida, de vivenciar, de nos vermos e ver o próximo, mais do que um corpo puro, Jesus, ele nos adverte, eu diria até que ele exige um coração puro, considerando a pureza como um catarse, né? Uma mente pura, liberta das escravidões do ego, das escravidões do qual nós potencializamos as sombras que estamos também. Por isso é que o Cristo dizia, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas é aquilo que sai pela boca. Porque o que sai da boca provém do coração, e é do coração que provém o quê? Os maus pensamentos, voltando lá no início da nossa fala, fazendo exatamente a ligação sentimentos, os pensamentos também, considerando a regência das energias emanadas pelo coração como mediador entre a vida material e a vida espiritual, inclusive na distribuição dos chamados órgãos do perispírito, que são chakras, porque chakras são órgãos do corpo sutil, são órgãos do perispírito e não do corpo físico. Portanto, é do coração, ou exatamente do coração, que provém maus pensamentos, homicídios, adultério, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Quem é que narra isso? Mateus. Jesus é que falou e Mateus trouxe para nós, dizendo que não é exatamente o que entra pela boca, mas o que sai da boca são as palavras, e não somente pela boca, mas do pensamento, é que saem esses vícios egóicos, essas sombras que carregamos transitoriamente em nossas condições de evolução, mas claudicando muitas vezes em nossa caminhada. E os puros de coração agem por amor, agem pelas virtudes nobres. E esse verão a Deus porque reconhecem ou reconheceram na investigação da própria consciência as suas leis, e com isso receberão o dom de uma inteligência ampliada ou melhorada, numa sabedoria divina que é diferente do saber cartesiano da vida humana, porque o saber cartesiano, a racionalidade cartesiana é muito horizontalizada, é muito inteligente as piadas, mas é horizontalizada demais. Se conversa muitas palavras bonitinhas, mas muito horizontalizada. A sabedoria verticaliza o processo dos nossos pensamentos e articulação para a compreensão das leis divinas que trazemos em nossa consciência. Porque o coração, para muitas correntes espiritualistas, é tido exatamente como o centro da própria personalidade. E nós que trabalhamos um pouco, estudamos um pouco psicologia, em suas várias forças e várias correntes, é claro que, sendo a sede dos afetos, do mundo afetivo, das emoções, da própria boa vontade, vai criando no homem parte de sua integralidade.
Por isso, voltando ao Cristo, ele dizia que a pureza através da mansidão, a pureza através dessa mansidão deveria fazer parte da nossa jornada, da nossa rota, que vai guiando as nossas vidas, começando cada uma em pequenas atitudes, mas atitudes amorosas. Não existem pequenas atitudes quando agimos com amor, porque nessas pequenas atitudes nós chegaremos às grandes atitudes e, evidentemente, trabalhando os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos desejos e as nossas vontades. Então, o coração, já encaminhando para o desfecho da nossa fala, faltando, pelo meu relógio aqui, 5 minutos, eu diria o seguinte: do nosso coração também procedem as nossas dificuldades também. Pessoas que têm um coração duro, enregelando seus sentimentos, é bom lembrar de Jesus, porque se é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, como eu falei, os adultérios, prostituições, furtos, etc., também do coração todas as belezas da justiça, da misericórdia, do amor, da caridade, da justiça, onde são identificados verdadeiramente os homens de bem. Coração é fonte de nobreza altruística, é luz que ilumina o nosso desânimo, ilumina a nossa descrença, ilumina as discórdias que nós alimentamos, a nossa revolta e a nossa frustração, para que nós saiamos desse estágio de inação ou de reação no campo de desânimo, descrenças, de discórdias, revoltas ou frustrações, trabalhando o coração como um elemento motriz para a iluminação das sombras que nos escravizam. Então, o homem deve guardar em seu coração a pureza, a mansidão, a humildade, cultivando a prece, vigiando o seu comportamento perante si e o outro. Por isso, evidentemente, é importante nós trabalharmos os nossos sentimentos em um processo sem exigência, sem negligência, com responsabilidade. Porque se você exigir acertar sempre, utilizando o coração, com as deficiências, os limites e a imperfeição que trazemos em nós vamos criar em nós, pela exigência, a culpa, porque exigimos não errar, exigimos usar o coração de uma forma permanente quando nós temos dificuldade de acessar aos sentimentos do coração. Ou negligência, não está nem aí, não, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito, eu não tenho conserto, aí nós entramos na desculpa. Uma me traz culpa, é exigência. A negligência me traz a desculpa. Ambos vão me trazer tormentos e sofrimento. A responsabilidade me traz exatamente o convite para uma ação responsável para contactar com o meu sentimento provindo e tendo como sede o meu coração. E isso faz com que eu precise trabalhar pensamentos, sentimentos e a minha vontade. Porque é pela minha vontade que eu vou reger como coroamento de todo pensamento que vem do mundo mental, que vai desaguar em sentimentos e em emoções, um trabalho de uma forma mais inteligente, mais racional. E vamos a Sócrates, vamos a Aristóteles, considerando a importância da inteligência para darmos boa canalização das energias provocadas pelo pensamento, porque todo pensamento gera sentimento. E todo sentimento deságua nas emoções, que são fisiológicas, já chegam exatamente em toda a nossa estrutura fisiológica. Então, se pensamento gera sentimento e todo sentimento gera emoção, isso simultaneamente, o convite é utilizarmos o amor. Mas não o amor pelas coisas externas, a princípio não, porque eu não vou conseguir nada fora de mim se eu não conseguir dentro de mim. Eu amo a natureza, eu amo as plantas, eu amo o espaço, eu amo o meu próximo se eu não me amo. Jesus disse, amar o outro amando-se primeiro. A referência é o auto-amor, amar a si mesmo. Aprender a desenvolver o auto-amor. Não é diferente de amor próprio. Amor próprio é das coisas transitórias, vaidade, coisas realmente que são passageiras. Não é isso. Eu estou falando auto-amor, autoconhecimento. Trabalhar as energias numa identificação profunda através da investigação das leis da consciência, onde é a morada também de Deus. O consciente de cada um é a morada de Deus. Por isso que eu digo que ele é onipresente. Esse contato direto com esse amor a ele, que está em nossa consciência, e amor ao próximo a partir do amor a mim mesmo, que é o amor que é o que Jesus ensinou como referência, amar o próximo como a si mesmo. E a partir desse alto amor, evidentemente,
nós aprenderemos, sem necessariamente estar obrigando-me a amar os outros, a vida, as coisas, não. Eu me amando, já naturalmente estou fazendo isso a tudo que está fora de mim. Porque o amor começa em mim, ele é em mim e de mim se espraia para aqueles que também vão encontrar esse caminho de alto amor, e a partir daí nós haveremos de alcançar a pura e eterna felicidade, conforme afirma os Espíritos na questão 115 do Livro dos Espíritos. Me perdoe o lápis aqui, é 115 a questão. Um grande abraço para todos, boa noite, obrigado, meu querido Arnaldo, um grande abraço para todos os nossos irmãos aí da Casa Fé e Esperança.